Olha, desde criança, na verdade, contando um pouco da minha história, eu sempre fiz atividade física, né? O meu pai foi judoca, foi faixa marrom de judô. O meu irmão, ele é sensei, né? Faixa coral de judô e faixa preta de jiu-jitsu também. Também, meu pai é neurocirurgião há 51 anos, né? O meu irmão é neurocirurgião há 20 anos também. Minha cunhada é psicanalista. Eu venho de um berço da área, minha falecida madrasta era obstetra, então eu venho de um berço dentro da área médica, né? Ciência sempre. Eu nasci em cima de um vadimeco, né? Pra quem não sabe, é um livro de medicações. E, inclusive, eu, quando criança, desde muito pequeno, eu recebia amostras e amostras de remédios. Isso é uma coisa até que eu contei esses dias, uma coisa que eu revelei há poucos dias. Eu sempre tive um dom de querer ser curandeiro. Então, eu com 8 anos, com 10 anos, eu lia as bulas das amostras que chegavam dos remédios em casa e tentava curar as pessoas. O jardineiro, o cara que afia a faca lá na frente que se machucava, ou uma cuidadora lá em casa que estava gripada, e eu ia lá, lia a bula e tentava medicar todo mundo, sem meu pai saber, né? Então, assim, já veio esse dom de querer cuidar das pessoas, né? De alguma forma, desde muito novo. Então, foi aos 14 anos que eu comecei a treinar musculação. O último esporte que eu fiz foi o triatlon, tá? Eu era muito magro, pesava 58 quilos, tinha 28 centímetros de braço, né? E aquilo pra mim, com certeza, assim, eu não dava certo em nada, cara. Eu não dava certo, eu tomava pau no judô, tomava pau no jiu-jitsu, eu tomava pau, a raquete me levava longe. Eu tava cansado de apanhar, né? E aí eu pensei, cara, pra isso eu preciso ficar forte. E aí o meu primeiro professor de triatlo falou assim, ó, começa na musculação, fazer alguns exercícios funcionais para te melhorar a tua força, pelo menos barra fixa, apoio, exercícios funcionais mesmo, né? Para que e aí aquilo ali com 14 anos eu vi que começou a mudar a minha musculatura. E aí eu comecei a gostar, comecei a me sentir diferente. E eu era uma criança hiperativa e eu tinha déficit de atenção por hiperatividade, né? Só que era uma criança que eu queria cuidar das pessoas, eu queria fazer tudo, eu queria entender tudo, só que não tinha jeito para algumas coisas, como esportes que exigia força, né? E na musculação eu comecei a ver que eu comecei a mudar. E ao passo que eu comecei a mudar, e por também não ser uma criança que falava muito, eu comecei a ver que as pessoas começaram a se comunicar comigo através do corpo. Então, ó, tu tá fortinho, hein? Aquele tá fortinho pra mim já era uma maneira de uma introdução de eu começar a conversar um pouquinho mais. Tô fazendo musculação. E aquilo ali se tornou a arte de esculpir o corpo. Se tornou como eu disse, quer saber agora? Foda-se tudo. Eu vou só fazer musculação, mas ainda não tinha o intuito de competir. Jamais imaginava que eu ia chegar onde cheguei como competidor. Mas sabia que algum dia eu ia chegar, ficar mais pesado. Isso quantos anos? Tinha 14 anos. 14 anos, né? Hoje eu tô com 39. E então, assim, inclusive, a minha vida social na parte do colégio já não tinha, porque todas as festinhas eram numa sexta-feira e eu tinha que treinar as pernas sábado. Todo sábado, durante 8, 6 anos, era o dia de treinar pernas, 9 horas da manhã no Centro Gaúcho de Esporte, naquela academia lá. Dia mais feliz da semana, né? Dia mais feliz da semana. Perna no sábado, às 9 da manhã, pós-festinha, né? Pós-festinha de garagem. Então, não sabia me alimentar, obviamente, na época. A gente não tinha internet, não tinha nem a dial-up ainda, né? Mas eu tinha livros, né? Eu tinha uma ferramenta que ninguém tinha, né? Tinha livros de medicina, tinha livros de fisiopatologia, tinha livros de fisiologia... enfim, tinha vários nomes de caras que eu ia lá, sempre dava uma pesquisadinha em alguma coisa, o que o ovo fazia, o que o peixe fazia, o que... Sempre foi na verdade, sempre foi um estudioso dessa área, digamos, médica. Sempre, desde muito pequeno, eu sempre lia tudo que eu fazia. Nada eu fazia empiricamente, né? E assim... E a relação com profissionais, os professores dentro da academia, como é que era? Se tu, guri, 14, 15 anos, não vem me contar como que era essa relação assim, nesse momento. Cara, era uma relação, assim, no início ninguém me conhecia, meu apelido era Dedinho, né? Porque um dia eu cheguei na academia e inclusive, esse é um grande amigo meu, foi o fundador da XP Investimentos aqui há muitos anos atrás. O Álvaro Duarte, né? E, inclusive, ele foi um dos meus introdutores na academia.
E eu cheguei pra ele, eu disse, cara, como é que faz pra ficar dedinho dele? Como assim dedinho? Não, toca assim do cara e fica durinho. E aí meu apelido ficou dedinho, né? E aí foi passando o tempo, o dedinho virou dedo e com o tempo virou dedão, né? Dedão! Então com 17 anos eu já tava aí pesando talvez uns 90 quilos, né? Eu já tava, comia assim, eu e meu irmão juntos, meu irmão era judoca, né? Então nós comíamos 18 quilos de banana por semana. Então a gente tinha um botequinho na frente de casa, um armazém. E aí ali pesava, né? Toda semana minha mãe, a dona Jussara, ia lá fechar a conta. Dava 18 quilos. O caminhão da banana chegava pra vocês, pra assim. Nós, literalmente. Né? E no colégio meu apelido era Bisnaguinha. Eu sentava no intervalo, era 8h40, 9h40 era o intervalo, e eu comia um saco de bisnaguinha. Porque ali devia ter umas 1000 calorias, né, cara? Brincando. Só que eu era muito magro, então, mas eu socava, comia ovo, comia banana, fazia tudo no colégio. E aí até já era até meio antissocial, assim, com os coleguinhas, né? Mas tava fazendo isso com o intuito, enfim, de comer pra energia pra crescer. Pra crescer. Esse era o objetivo. Pra crescer. Pra te ter uma ideia, quando eu comecei a usar suplementos alimentares, fazem 25 anos atrás, né? Não existia nada aqui em Porto Alegre, inclusive só existia uma loja que vendia, que existe até hoje, que é a Diet Emporium, é uma excelente loja, né? E tradicional, super tradicional, de suplementos alimentares. Depois de 3 ou 4 anos, aí surgiu a minha loja, que era a Body Pharma, né? Foi a segunda loja de suplementos de Porto Alegre. Mas eu, enfim, o primeiro suplemento alimentar que eu tinha na época era o Gatorade. E ele vinha dos Estados Unidos e vinha num saquinho, tipo um saquinho de leite. E aquilo ali pra mim, cara, aquilo me dava energia, aquilo ali era a minha bomba, né? E funcionava. Talvez por efeito nocebo, talvez... Não nocebo, porque é um repositor eletrolítico, né? De alguma forma estava me ajudando. E com alimentação exacerbada, né? Sem saber assim, isso é proteína, mais carboidrato, menos, a gente não sabia. Não tinha um controle, não tinha um controle, cálculo calórico, não existia isso, né? Coloca pra dentro e levanta chumbo, né? E eu nessa época eu ficava na academia da 1 da tarde às 7 da noite. Então eu fazia assim, eu chegava 1h, saía do colégio, ia almoçar, dava uma dormidinha, ia pra academia, treinava um músculo, por exemplo, peitoral. Aí 1h para treinar o peitoral, 1h30. Aí esperava um pouco, comia uma lata de atum, comia um pacote de Nissin miojo cru. Aí esperava mais 1h30, 2 horas, e aí ia treinar outro músculo. E assim eu ia ficando. Né? E aí assim foram anos, foram até os 17 anos. Até que com 17 anos, paralelo a isso, eu sempre estudei, né? Aos 16 anos eu entrei na faculdade de Direito. Logo que saí do colégio, na UBRA, em 1997. E aí estudei ainda por 3 anos. Aí depois disso ainda fui morar no Canadá. Fiquei 2 anos em Beautiful, British Columbia, no norte de Vancouver, né? Onde eu estudei no Pacific Gateway International College, onde eu fiz a dupla cidadania e fiz o TOEFL, né, o Green Card. E por questões familiares e tal, cidade de família, resolvi voltar. A cidade muito fria, uma cidade completamente diferente do Quanto tempo que ficou lá? Fiquei 2 anos. 2 anos. Aí voltei e nisso aí eu treinando ainda, né? Inclusive treinei lá na Gold's Gym, trabalhei lá de staff, de carregador de anilha lá por 1 ano. Então assim, fazia um dinheirinho para pagar meus suplementos, para pagar minhas coisas essas, fora meu colégio.